Olá, Vascaíno! O Vasco entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Puerto Cabellos às 7 horas da noite, lá na Venezuela, pela rodada da Sul-Americana. E olha, jogo de vida ou morte, tem que vencer. Fernando Diniz, pode assumir o Vasco já contra o Vitória lá na Bahia sábado? É possível, hein? Vamos bater um papo sobre essas notícias, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda. Assim, sempre que tiver vídeo de nós por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Então vamos às notícias. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e está entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Olha, o Vasco enfrenta hoje às 7 horas da noite o Puerto Cabellos, Academia Puerto Cabellos, né? O Vasco fez a viagem longa, avião fretado, foram mais de 5 horas até a cidade de Valência. O Vasco não soltou em Caracas, o Vasco foi para Valência. E aí, em Valência, o Vasco pegou um ônibus, mais de 30 minutos até Puerto Cabellos. E aí o Vasco vai enfrentar lá o Academia, um jogo que o Vasco precisa vencer de qualquer maneira, porque o Lanús foi lá na altitude e ganhou do Melgar, 1-0. A gente estava ganhando de 3-1 e cedemos um empate em 3-3. Isso pode custar caro. Então, para que o Vasco possa empatar com o Lanús, em pontos ganhos pelo menos, o Vasco precisa vencer o jogo de logo mais. E depois vai decidir a classificação contra o Melgar em casa e tentar empatar pelo menos com o Lanús na Argentina. Se perder, praticamente perde a primeira posição. Se vencer o Lanús, praticamente garante a primeira posição. E se empatar, decide a vaga no saldo de gols na última rodada. E aí o Vasco tem que dar uma goleada no Melgar em casa e torcer para o Lanús não conseguir golear o Puerto Cabellos. Mas hoje tem que vencer. Se não vencer hoje, já dá adeus logo, pelo menos a chance de disputar a primeira colocação no grupo, que é o único que se classifica direto. O segundo lugar tem que passar por uma repescagem, né? Um jogo extra com o pessoal eliminado da Libertadores, com o terceiro colocado da fase de grupo da Libertadores. Então, é mais complicado, é mais um jogo, mais uma repescagem. O bom é se classificar direto. O bom é se classificar em primeiro. E dá, hein? E dá porque esse grupo dá para se classificar em primeiro. O Lanús não é nada demais, o Puerto Cabellos muito menos, o Melgar é horroroso. Então, enfim, vamos que vamos torcer para que o Vasco possa vencer hoje. Já tem os uniformes definidos, né? Como define com antecedência os uniformes. O Puerto Cabellos vai com esse uniforme aí, rapaz. O goleiro verde, parece a cor da grama, não sei como é que deixaram esse uniforme. Os jogadores vão com esse uniforme listrado de laranja com azul. Nossa, horroroso. Aí, calção laranja, meia laranja, uniforme feio, né? O juiz parece que está vestido de goleiro, vai de azul e preto, tinha que de amarelo, né? Porque botaram o juiz de azul. Não entendi, o juiz está de azul, short preto e meio azul. E o Vasco com um uniforme que eu particularmente acho mais bonito, que é a camisa número 1, né, a preta com a faixa branca, o short branco e o meião preto. Eu acho esse uniforme do Vasco mais bonito. Não acho o short preto com a camisa preta mais bonito. Eu acho a camisa preta com o short branco o uniforme mais bonito. Mas é opinião pessoal. E o goleiro do uniforme do Léo Jardim, do goleiro, todo azul. Ok, de praxe. É isso aí. Outra notícia, que é a notícia importante do dia, é que o jornalista Diogo Pereira, Moreira, Diogo alguma coisa, do jornal o Globo, ele afirmou que o Vasco acertou com o Fernando Diniz a parte financeira. Não há mais nenhum entrave financeiro, fechou o salário de R$ 1 milhão por mês e também um projeto a longo prazo. Bem, eu não sei como é que está isso no contrato, como é que está isso no papel, e ninguém acho que vai ficar sabendo disso, porque o Vasco não vai falar. Mas projeto a longo prazo deve estar em um contrato. E no contrato deve ter uma multa violenta para rescisões em curto prazo. Então deve ser mais ou menos isso. O cara vai ganhar 1 milhão por mês. O que é longo prazo? Longo prazo é 2 anos. Então a multa só começa a diminuir depois de 24 meses. Sei. Até lá a multa é estratosférica, tipo 30 milhões, 40 milhões. O Vasco assinou 30 milhões de multa com o Ramon Dias. O Fernando Diniz deve ser 50, 60 milhões. O cara, o treinador, tem que passar na seleção brasileira. E o Vasco vai pagar o mesmo salário que ele ganhava no Fluminense e no Cruzeiro, né? R$ 1 milhão. Então, é isso. Trazer Fernando Diniz, torcer para que o Fernando Diniz comece. O Fernando Diniz tem pavio curto, né? Ele gosta de gritar, de xingar jogador. Você dá uma sacudida no vestiário, já que ele vem. Vamos ver se nessa sacudida e o Vasco, pelo menos animicamente, melhore, né? Porque o time mostrou contra o Palmeiras que tem de condição de jogar melhor, né? Mas é um time que oscila muito, né? Vamos ver se o problema do Vasco é saúde realmente. Hoje a gente vai ter uma noção.
que vai ter Coutinho e Verratti em campo. Os dois jogadores são considerados muito lentos e a dinâmica do Ryan em campo, com o Bruno Moreira de meia, de 10, deu uma ideia melhor de Vasco. Um Vasco mais competitivo, um Vasco mais veloz, mais rápido nas transições. Vamos ver se o problema é Coutinho e Verratti, ou se o problema é só o Verratti também. Tem que ver isso, porque o Verratti é bom jogador, é artilheiro, espetacular, mas é aquilo, ele não joga futebol, ele contribui muito pouco durante a partida. Então, tem que saber se vale a pena ou não. Tá falado? Notícia é essa. Hoje, 5h30 da tarde, já tem a live. A gente vai fazer a live de pré-jogo aqui, começa às 5h30 da tarde. Vamos até um pouquinho, 6h40, no máximo 6h45 de live, de pré-jogo, para a gente poder assistir a partida. O partido vai passar só na ESPN ou no canal Disney Plus, né? Ou Disney+, Disney Plus e ESPN. E depois a gente vem para o pós-jogo. Depois da partida a gente vem para o pós-jogo e vem com as notas, vem tudo aí, tudo normal, como sempre é aqui no canal Gigante Vascaíno. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço. Não perca o pré-jogo às 17h30 aqui no canal Gigante Vascaíno. Te espero lá na live de pré-jogo. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau.